o que é um relatório gerencial, né? É importante a gente estabelecer essa linha de raciocínio para a gente nivelar aí todo mundo e partir dela para outros tópicos, né? Então, assim, um conceito, né, do que seria um relatório gerencial, ele vai ser um conjunto de informações resumidas que possuem a finalidade de informar um público específico, né? Então, e aí a gente começa a pensar, assim, o que precisa ter um relatório gerencial, né? Ele tem que ser informativo, ele tem que ser direto ao ponto, né? E ele tem que atender um público específico, né, Rafa? Perfeito. Então, uma coisa assim que eu até comento nos treinamentos que eu faço de relatórios em si, é que o relatório bom é aquele que cabe na tela, né? Entendi. Então, quando você coloca muitas informações, ele perde um pouco da essência, né? Do objetivo que você quer chegar. Tá? Então, acho que um exemplo muito claro disso vamos dar um exemplo aí para o pessoal, né? A gente, digamos assim, temos uma escola, né, um ambiente ali educacional, e a gente precisa montar um relatório para os donos, para os acionistas do negócio. E aí Perfeito. eles pediram para a gente montar um relatório de receitas. Então, assim, eu preciso informar ele como que está a receita, né, da escola, por exemplo. Então, eu vou colocar lá receita com matrículas, receita com mensalidades, receitas com serviços, receita com os restaurantes. Tá? Então, nesse âmbito, esse tipo de relatório estaria muito bem adequado a esse público. Eu não colocaria Como nesse relatório... Você citou ali o tópico atender o público-alvo. O meu público-alvo nesse momento é a minha diretoria, né? Isso. É a minha diretoria. Então, assim, eu não vou colocar no relatório, por exemplo, uma informação detalhada, né, sobre a receita. Então, não vou colocar lá quanto que eu tenho de receita na coxinha que eu vendo na cantina, ou quanto que eu tenho de receita na palestra X, que vai ser feito lá na metade do ano, né? Claro, se a gente precisar depois entrar num detalhe maior, a gente abre, né, essas informações. Mas é muito importante ter isso em mente, né, Rafa? Então, qual que é o objetivo? Ele precisa ser direto, né? Ele tem que ser direto para atender aquele público-alvo. Exatamente, precisa ser direto e precisa fazer sentido, porque de repente, assim, pensando nesse mesmo exemplo ali que eu estou colocando, né? Se eu monto um relatório de receitas agora para o gestor do negócio, para a pessoa que está ali na operação, aí pode ser que faça sentido, né? Vou montar um relatório de receitas, especificando quanto que a gente tem de receita em cada curso, por exemplo. Perfeito. Em cada tipo de serviço, porque daí a análise é outra, né? Aí a análise que eu estou fazendo é para identificar onde que eu tenho maior receita, quais são os cursos, por exemplo, que eu preciso abrir mais salas, né? Qual que é o curso que vai ter mais demanda. E aí disso sair com uma estratégia, né? Então, cada relatório vai ter um objetivo específico. Por isso que a gente coloca ali esses 3 pontos, né? Porque às vezes assim a gente monta um relatório gerencial, pode ser que a gente tenha um medo de não colocar todas as informações, né, Rafa? E sim, acho que esse é o maior ponto, né? Ah, mas e se precisar? E se precisar dessa informação? E se eu precisar de tal dado? Eu acabo colocando tudo, fica um relatório gigante, e quando a pessoa recebe... você vai fazer a leitura, às vezes preciso demandar um tempo muito grande para primeiro entender a estrutura do relatório, para conseguir ler esse relatório e tomar alguma decisão com base nisso, né? Exatamente, tem que ser algo que você bata o olho, você não precisa de muito tempo para entender o que está ali, né? Já tirar as conclusões e dali já tomar uma ação, né? Enfim.